Deus abençoe. Deus abençoe esse ministério. Há muitos amigos que chegam aqui e é sempre uma alegria poder retornar à Bahia, especialmente a esta casa. Queridos, eu não vou me prolongar muito, mas já visto que amanhã muitos têm os seus compromissos, mas Deus já tem falado conosco neste lugar. Nós podemos sentir nitidamente Deus se manifestar nesta casa. Quero convidar-vos à leitura do texto da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 1 a 5. Glória a Jesus. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 1 a 5. Vocês assim a palavra do Senhor. Porque eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ainda com a Bíblia aberta, quero lhe convidar a ler o texto, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14 a seguir. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, eu não sou do corpo, não é por isso do corpo? Ou se a orelha disser porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse, aonde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvidos, onde estaria o ouvido? Mas agora, Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são os membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos também são necessários. E os membros do corpo que pensamos menos honrosos, a ele concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque as nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundância e honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidados uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele.
E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois milagres e dons de curar, de ajudar, de governar e de diversidades de línguas. São todos apóstolos, os profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todos línguas, fazem todos interpretações. Portanto, há fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aqueles que podem glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Amados, vocês estão aqui já há 14 dias sendo ministrados nessa casa. Eu tenho certeza que nesses 14 dias, muitos homens de Deus passaram por aqui, sendo instrumentos de Deus para as vossas vidas. Eu tenho a convicção de que os irmãos, possivelmente fisicamente, estejam cansados, mas espiritualmente vocês têm sido alimentados pelo Senhor hoje já há 14 dias. Eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para compartilhar com vocês essa noite. E confesso-vos que o meu coração declinava-se a um outro contexto da palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus começou a falar comigo muito fortemente na tarde de hoje. E Deus me disse nesta noite: pregue a minha igreja sobre a importância da unidade, porque eu sou um Deus de unidade. Nesta noite fale com o meu povo que é tempo da igreja se unir, porque haverá tempos difíceis para esta geração. E eu preciso de uma igreja forte. E a Bíblia vai dizer que um povo dividido ele não subsiste. Um exército dividido ele naufraga. Mas quando estamos unidos em um mesmo propósito, Deus coopera conosco. Amados, o texto que lemos retrata-nos duas histórias distintas. Na primeira delas, nós vemos Deus usando o apóstolo Paulo, dirigindo-se ao pastor da igreja em Éfeso. A Bíblia vai dizer que Timóteo, seu obreiro fiel, é o pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nós conhecemos a história desta igreja. Era uma igreja muito entusiasmante. A história vai dizer que a cidade de Éfeso tinha por original o seu nome no hebraico desejável. Essa cidade era uma cidade extremamente desejada porque ela geograficamente ficava em um ponto estratégico. A história vai nos dizer que Deus olha para a cidade de Éfeso e encontra naquela cidade, com tantos deuses, com tantos altares estranhos, um propósito de estabelecer ali uma igreja. Essa igreja estava na Ásia Ocidental, começando a ser construída por Deus, discipulada por Deus através de Paulo, de Priscila, de Áquila e de tantos outros. Mas a um dado momento, a Bíblia vai dizer que Timóteo, o obreiro fiel de Paulo, assume a igreja. Paulo neste momento está preso, e em prisão Paulo começa a ouvir notícias de que essa igreja está enfrentando momentos de crises. Paulo então pega o papel e a caneta e começa a escrever a igreja. E ele começa o texto que lemos no capítulo 4 da carta à igreja em Éfeso, dizendo: portanto, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Paulo recebe a notícia de que alguns irmãos da igreja de Éfeso estavam abandonando o seu ministério, estavam profanando o que era sagrado, e ele então, com a sua preocupação, escreve à igreja interessada, ao pastor da igreja Timóteo, e ele começa esta carta dizendo: eu estou preso, mas vocês estão livres.
Eu estou em prisões, mas vocês têm liberdade de adorar ao Senhor. Eu estou enclausurado, mas vocês têm total liberdade de exaltar a Deus. Por isso eu vos digo, não use da liberdade cristã que Deus nos tem dado para dar lugar à carne, mas eu vos convoco a andar dignamente, digno à vocação em que vocês foram chamados. Deus lhe chamou com um propósito, Deus lhe chamou com um objetivo, Deus lhe chamou para um princípio de fé e um princípio de cristandade. E Ele está dizendo para mim e para você: eu confio em você, eu acreditei em você, eu entreguei a você um ministério, e eu preciso que você valorize o ministério que eu tenho te dado. Eu preciso que você ande de forma digna a vocação que eu tenho lhe dado. Eu preciso que você seja digno da confiança que eu depositei na tua vida. Eu não sei porque Deus me trouxe aqui esta noite com esta palavra, mas eu sei de uma coisa: Deus precisa despertar alguém aqui dentro a dar valor à chamada que Deus lhe deu. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: valorize a sua chamada. Outros gostariam de estar no teu lugar. Diga para esta pessoa: valorize o dom que Deus tem lhe dado, valorize o ministério que Deus lhe confiou, valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 17 anos essa igreja marcha aqui. Para esta igreja estar de pé por 17 anos, há algumas peculiaridades que precisam ser intrínsecas neste ministério. A primeira delas é a fidelidade ao Deus desta igreja e a fidelidade aos líderes da igreja. Quantas das vezes nós começamos bem o ministério e terminamos mal, porque achamos que de um dado momento da nossa chamada não precisamos mais dar ouvido a ninguém, porque Deus só fala comigo. Não, Deus fala como líder da igreja, Deus fala como aquele que Ele constituiu sobre a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas vocês estão livres. E eu vos digo, no ministério que Deus lhe tem dado, eu não sei porque o Espírito de Deus está falando desta forma, mas Deus está dizendo-me ao coração: alerte aos meus filhos, porque eu tenho algo grande a realizar na vida de alguém aqui. Mas o diabo está tentando te tirar do foco, e Deus está dizendo: continue digno da vocação em que você foi chamado. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo vai continuar no seu contexto dizendo: você deve continuar a sua chamada com toda humildade e mansidão. Você sabia que tem pessoas que Deus não pode abençoar? Você sabia que tem pessoas que Deus precisa ser comedido com elas? Tem pessoas que Deus não pode honrar um pouquinho, que ela já acha que está em cima do pedestal e ela não deve mais satisfação a ninguém. Mas o conselho de Paulo é: você precisa, bendito seja o nome do Senhor, continuar diante da minha presença com toda a humildade. Eu sei que esta palavra esta noite talvez não me faça dar glória a Deus e nem aleluia. Eu sei que esta mensagem parece ser dura demais para o penúltimo dia de um congresso como esse de 15 dias ininterruptos, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Eu posso estar sendo profeta de Deus para uma vida aqui, mas eu preciso ser fiel ao Deus que me trouxe a esta casa. Eu não rodei quase 2.000 quilômetros para vir aqui massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui para ser profeta de Deus para a tua vida, e dizer: volta para o caminho, porque Deus tem algo grande na sua história. Porém, você não pode perder o princípio da humildade. Paulo diz: continue com toda a humildade. Ele está dizendo: oriente Timóteo, a igreja em Éfeso, que apesar de Deus estar nos abençoando, apesar de Deus estar nos
O conselho de Paulo para a igreja é: continue com toda a humildade. Tem pessoas que acham que ser humilde é andar maltratado, é andar maltratado, é andar de qualquer jeito. O Senhor me perdoa, mas eu preciso ser fiel ao Espírito de Deus. Paulo não está falando sobre vestimentas aqui. Paulo não está falando sobre entrar ou sair. Paulo não está falando de onde você vive, a sua classe social, né? Quando Paulo se refere à humildade, Paulo está dizendo: nunca se esqueça. E se você prega, porque a graça te alcançou. Nunca se esqueça que se você é honrado, é porque a graça tem te alcançado. Nunca se esqueça que se eu te uso, é porque a minha graça está sobre você. Nunca se esqueça que para subir você precisa descer. E quanto maior você for, é menor entre todos, porque quanto mais alto eu te coloco, mais servo você se torna. Paulo está dizendo: continue servindo ao Senhor com humildade. Continue servindo ao Senhor como a primeira vez em que o Espírito de Deus lhe visitou. Continue servindo ao Senhor como você era quando não tinha roupa direito para vir ao culto, quando não tinha um carro bom para vir ao templo. Deus está dizendo: continue me adorando com toda a humildade. Continue se lançando os meus pés e jogando as coroas diante dos meus pés, entendendo que eu sou o Senhor da tua vida, que eu sou o Senhor da tua história, que eu sou o Senhor da tua casa, que eu sou o Senhor da tua família, que eu sou o Senhor dos teus negócios, que eu sou o Senhor da tua empresa, que eu sou o Senhor do teu ministério, que eu sou o Senhor da tua chamada, que eu sou o Senhor da tua vida, que eu sou o Senhor que te cuido, eu sou o Senhor que te exalto, e eu sou o Senhor que unido. Paulo começa a receber notícias de que esta igreja, por ter a bênção de Deus sobre ela, começa a se tornar altiva. Eles começam a se achar melhores do que os outros. Eles começam a dizer entre si: olha, Deus é mais conosco do que lá. Deus nos honra mais do que a vocês. Sabe por quê? Porque nós somos melhores. E Deus olha para eles e dá uma lição através de Paulo, dizendo: não, vocês estão equivocados. O reino não funciona assim. Continue me servindo com toda a humildade e mansidão. Continue me servindo, entendendo que você não é nada se a minha graça não lhe alcançar. Continue me servindo e nunca se esqueça de onde eu lhes tirei. Continue me servindo com longanimidade. Continue me servindo em todo o tempo. Continue me adorando em qualquer circunstância. Continue me adorando em qualquer situação. Continue me servindo como um dia você me serviu. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade das suas lágrimas. Eu estou com saudade dos teus joelhos. Eu estou com saudade de você quando você não era ninguém. Eu estou com saudade de você quando você não tinha este bom emprego. Eu estou com saudade de você quando você não tinha casa para morar. Eu estou com saudade de você quando você vinha para o arvoredo carregando os filhos no braço, sem ter uma bicicleta para ir ao culto, mas você estava aqui com humildade. Você entrava aqui com toda a mansidão. Hoje alguém vai falar com você e diz: não, me respeita, eu sou pastor, você não é ninguém. O grande aqui é Ele, o poderoso aqui é Ele é exaltado nesta casa. Somente a Ele tributamos glória,
significa você aceitar mesmo o descontento. Você entender que essa pessoa muitas das vezes ela te decepciona, mas você não é o Senhor dela. Não é você que deu a vida na cruz por ela. Não foi o teu sangue que foi derramado por ela. Então Deus está dizendo à igreja de Éfeso: suportai-vos uns aos outros. Tem gente que é difícil de engolir, mas Deus está dizendo: suporta. Tem gente que é difícil conviver, mas Deus está dizendo: suporta. Tem gente que é difícil de lidar, mas Deus está dizendo esta noite: suporta, suporta, suportai-vos uns aos outros. Só Ele teste. Glória. Sabe por que você precisa suportar? Porque para você chegar aqui, muitos te suportaram. Sabe por que você precisa aprender a suportar? Porque para você chegar aonde você chegou, muitos suportaram coisas que muitas das vezes você nem imagina, mas não desistiram de você. Continuaram acreditando que Deus tinha uma chamada na sua vida. Continuaram acreditando que Deus tinha um propósito através de você. Continuaram acreditando que Deus tinha algo a realizar através da tua história. E Deus está dizendo a você esta noite: porque você não pode suportar uma estrada. Meu Deus! Se para você chegar aqui tantos te suportaram, porque você não pode suportar aquele que não te agrada. Porque você não pode suportar aquele que não te satisfaz. Porque você não pode suportar aquele que muitas das vezes não devolve a você aquilo que você esperava. Suportai-vos uns aos outros. Eu vou correr por causa do tempo. Paulo vai continuar dizendo: nós precisamos procurar guardar a unidade. Guardar a unidade do Espírito. A gente precisa entender que o Espírito é partilhado por todos. Deus não usa só você. Deus usa quem está do seu lado também. Deus usa aquele que você nem vê. Muitas das vezes o seu ministério frutífera ou frutifica não é pela boa retórica do pregador, não é pela excelência da administração do livro, mas muitas das vezes o ministério floresce por causa de anônimos na igreja que a gente nem dá a paz do Senhor. Aquelas senhorinhas de cães brancas que enquanto você está dormindo de madrugada, está de joelhos dobrados, madrugada dentro, dizendo: Deus, abençoa o meu líder, honra o meu pastor, seja como meu bispo, seja como apóstolo, seja como meu líder. Senhor, traga crescimento à igreja. Senhor, supra a necessidade do teu povo. E Deus olha dos céus para essas pérolas escondidas. E Deus diz: eu não posso decepcionar. E aí a gente vem para a igreja e prega um momento sermão. As pessoas são impactadas pela mensagem. E a gente vaidoso, às vezes se envaidece dizendo: como Deus me usou. E Deus olha dos céus e diz: você nem sabe que o que eu fiz não foi por você. Que o que eu fiz essa noite não foi pelos seus irmãos. Que o que eu fiz essa noite não foi pela sua capacidade intelectual, teológica ou espiritual. Mas o que eu fiz essa noite foi respostas de oração. De oração de alguém que você nem viu, mas os meus olhos viram.
De oração de alguém que você nem contemplou, mas os meus olhos contemplam os fiéis da terra. Eu sinto Deus aqui nesta noite, e eu sinto uma unção de quebrantamento nesta casa. Paulo diz: nós precisamos guardar a unidade do Espírito. Nós precisamos manter-nos no foco e não podemos sair dele. E ele continua dizendo: precisamos guardar como esperança nossa vocação. Quantos perderam a esperança do seu chamado? Quantos não acreditam mais que Deus pode fazer? Quantos homens e mulheres de Deus que outrora eram usados pelo Senhor neste altar, mas hoje estacionados, se distribuíram na nave da igreja e disseram: Deus não tem mais negócio comigo. Eu acho que a minha chamada acabou. Mas eu tenho uma mensagem profética de Deus para esta casa esta noite. Deus não levanta ninguém sem propósito. Deus não levanta ninguém sem propósitos. Escute o que eu estou lhe dizendo: Deus não levanta ninguém sem propósito. E Paulo vai continuar dizendo: nós precisamos entender que nós somos e temos um só Senhor. Não existe dois senhores nessa casa. Não existe dois deuses aqui. Nós estamos unânimes em um único Espírito, adorando ao único Deus. Nós estamos todos aqui nesta noite unidos em um mesmo propósito. Nós estamos aqui nesta noite todos para glorificar ao mesmo Senhor. E Paulo vai continuar: não existe outra fé, só existe a fé que eu vos ensinei. Hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis da igreja, que às vezes ensinamos algo no altar e as pessoas rebatem o que nos ensinamos e vai ensinando outras coisas aí. E isso está acontecendo na igreja de Éfeso, e Paulo vai advertir esta igreja dizendo: vocês estão perdendo o princípio do que eu vos ensinei. João vai explicar isso lá na frente, quando ele escreve novamente a igreja de Éfeso pela revelação recebida do Senhor. E ele diz: olha, o Senhor tem observado uma coisa, que vocês têm deixado a sã doutrina para seguir os conselhos dos nicolaítas. Sabem quem eram os nicolaítas? Eram cristãos que estavam infiltrados na igreja, que viviam dentro do contexto da igreja, mas eles diziam assim: para servir a Deus não precisa de tanta santidade assim. Para ser crente não é bem assim não. O Espírito de Deus é liberdade. A gente pode viver como bem entender, porque nossa, não é bem assim como estão pregando. E Deus está dizendo: não, eu não mudei. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e continuará até a eternidade. Paulo vai aconselhar a igreja dizendo: não percam a fé, continue servindo ao mesmo Deus, continue tendo a mesma fé que vocês receberam, e entendam de uma vez por todas que nós fomos batizados em um só batismo. Sabe o que isso nos ensina? Deus não muda princípios. O tempo passa, as coisas mudam, as culturas vão se adaptando ao tempo, mas Deus não muda. Deus continua requerendo santidade. Deus continua requerendo um povo que vive em unidade, em um mesmo propósito, olhando para o Calvário e focando na eternidade. Nós hoje estamos vivendo como se não houvesse amanhã. Nós estamos vivendo hoje como se Jesus nunca fosse voltar. Nós estamos vivendo hoje preocupados no que vai nos suceder amanhã, nos nossos benefícios. E Deus está dizendo: é tempo de nós pegarmos as harpas do sangue.
É tempo de trazer a igreja de volta ao primeiro amor. É tempo de fazer a igreja entender que é momento de voltarmos para Deus e nos prepararmos para o encontro triunfal. Eu estou pregando possivelmente para a geração que não provará a morte. Eu estou pregando possivelmente para a geração do arrebatamento. E nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. E Ele está dizendo: é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo da igreja voltar a viver em unidade. É tempo de vivermos em um só Espírito. É tempo de adorarmos a um só Deus. É tempo de acabarmos nele com o partidarismo no santuário. Por isso eu fiz questão, queridos, de parar a leitura no versículo em que lemos, no capítulo de número 12 da carta de Paulo à igreja de Coríntios. Paulo vai dar continuidade ao que ele falou ao seu obreiro contemporâneo, pois ele vai dizer aqui no texto que acabamos de ler que Deus, Ele tem um só corpo e um só Espírito. Capítulo de número 12. Se você puder levar a sua atenção a este texto, por favor, eu já estou terminando. Capítulo de número 12. Versículo de número 14. Paulo agora escrevendo ao seu obreiro, o Apolo. O pastor da igreja de Coríntios é Apolo. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. E a Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios está passando por um momento de adversidade. Essa igreja está vivendo um período de promiscuidade espiritual, em que os crentes daquela época começam a achar que nada é pecado, que a gente pode viver como bem entende. Você pode pecar porque não tem problema. O nosso Deus é graça. O nosso Deus é graça. Eu arrisco a dizer que nós estamos vivendo a pior geração que poderíamos viver. Eu arrisco a dizer que nós estamos servindo a Deus na pior dispensação que a humanidade poderia servir. Porque hoje não há juízo. Aparentemente não há juízo. Alguém peca, vem para o culto, toma ceia e nada acontece. Alguém peca, vem para o culto e continua como se nada tivesse acontecendo. Alguém vive uma vida dupla de pecado e dentro da igreja, e quando abre a boca parece que o céu desceu e tudo está acontecendo. E parece que Deus não vê. Parece que Deus não está enxergando nada. Parece que Deus não está de olho no que está acontecendo. Mas eu tenho uma notícia do céu para você. Deus não perdeu a sua igreja de vista. Deus não perdeu o seu povo de vista. Deus não perdeu o ministério de vista. Deus não perdeu a liderança de vista. Deus sabe os teus caminhos e os meus. Deus sabe aonde você entra. Deus sabe as suas conversas paralelas. Deus sabe as rodadas de mesa que você participa. Deus sabe o teu entrar e o teu sair. E Ele está dizendo: eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Mas vamos para o contexto que interessa e eu já encerro. Paulo vai escrever ao seu obreiro Apolo. E ele começa essa carta, pastor Abraço, dizendo: vocês precisam entender o propósito de Deus para a igreja. Nós temos uma médica aqui voltada. E olha como Deus vai parafrasear a igreja. Ele pega a sua igreja e ele a compara com a anatomia de um corpo humano. E Paulo começa essa carta dizendo: pois todo o corpo não é um membro, mas um. Paulo está dizendo: se você quiser fazer parte do corpo,
você precisa entender o seu lugar. Se você quiser fazer parte do corpo, você precisa aprender a entender e reconhecer o teu lugar. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não faz parte de um só membro, mas de uma junta de muitos membros para constituir um corpo. E Paulo começa então a anatomia de um corpo humano, e ele começa a dizer, e eu fico fascinado na expressão de Paulo. E Paulo disse: eu sou pé. Ah, glória a Deus. E eu não sou mão. Só porque eu sou pé e não sou mão, eu não faço parte do corpo. E ele mesmo alerta, ele mesmo admoesta, dizendo: não, você faz parte do corpo. E se eu sou ouvido e eu não sou nariz, eu não faço parte do corpo. Ele disse: não, você faz parte do corpo. E ele começa a traduzir a anatomia do corpo humano, falando sobre todas as partes do corpo. E lá embaixo, quase no final do texto, Paulo vai dizer: vocês precisam entender que para constituir a unidade da igreja existe um corpo completo, um corpo que precisa estar pleno. Esse corpo tem uma cabeça, mas debaixo dessa cabeça cada corpo tem a sua funcionalidade. Cada membro do corpo tem o seu devido lugar. Cada membro do corpo está exatamente aonde Deus o chamou para estar. E nada funciona fora da onde Deus estabeleceu com princípio. E ele começa então a dizer: sabe o que vocês precisam entender para ser igreja? É que todos os membros do corpo são necessários. Sabe o que vocês precisam entender para compreender o propósito da unidade de Deus para a igreja? É entender que todos em conjuntos fazem parte do corpo, mas é individual. Cada um é um membro específico que precisa estar exatamente no lugar que Deus determinou para estar, para que a engrenagem funcione. Bendito seja o nome do Senhor. Não entendi, pastor. Vou tentar te explicar. Não adianta você tentar dividir a função do bispo da igreja. Não funciona. Deus o chamou para liderar a igreja. Deus o chamou para administrar a igreja. Mas tem uma coisa: ele sem vocês também não funciona. Imagine você esta noite chegar aqui na igreja e ter essa igreja repleta de crentes como estamos aqui esta noite, mas você não encontrasse nenhum obreiro no altar, o bispo não estivesse aqui, nenhum auxiliar estivesse aqui, e essa igreja toda sentada aqui, como funcionaria este culto esta noite? Glória! Obrigada, Jesus! Agora vamos inverter os papéis. Imagine você, o bispo aqui dentro do templo, e ele olhasse esta noite para essas cadeiras e não tivesse uma viva alma aqui dentro. Como estaria sendo o culto esta noite? Oh, Jesus! Você entende o que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo: cada um aqui é importante. Sabe por que estamos aqui há 17 anos? Porque eu preguei princípios sobre esta casa que foram estabelecidos desde o começo. E sabe qual foi o princípio de Deus para esse ministério? O segredo do sucesso da igreja é a unidade. Enquanto estivermos unidos, nós seremos fortes. Enquanto estivermos unidos, seremos invencíveis. Enquanto cada um estiver funcionando no teu lugar, tudo Deus irá cooperar conosco e o nome do Senhor será glorificado. E a gente vai vencendo, triunfando ano após ano, meses após meses. Chegamos a 17 anos adorando ao Senhor. Ah, como eu fiquei feliz quando eu entrei aqui esta noite. E eu estava aqui no altar e o Walter subiu ali e me abraçou. E eu lembrei do Walter, bispo, com aquela Kombi abençoada. E a gente subindo a ladeira e a Kombi não tinha força e descia. E eu fiquei tão feliz e disse:
Sival está aqui, firme no seu lugar. Quantas tempestades passaram, mas Ele continua aqui. Quantos ventos sopraram, mas Ele continua aqui. Sabe por quê? Porque Ele entendeu o seu lugar no corpo. E Ele disse: eu vou ficar aqui no meu cantinho, mas o que Deus me confiou para fazer, eu vou continuar fazendo. É para dirigir, eu vou dirigir adorando. É para dirigir, eu vou dirigir glorificando o Senhor. É para andar para baixo, para cima, anunciando Jesus. Eu vou andar anunciando Jesus. Mas eu vou continuar no meu lugar, na engrenagem do corpo, porque eu faço parte do corpo. E Paulo começa a orientar ao seu meio agora, dizendo: faça a igreja de Corinto entender uma coisa: ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém aqui é grande o suficiente que não dependa do outro. Ninguém aqui é autossuficiente que não dependa do seu amigo. Olhe para alguém que está perto de você e diga: eu preciso de você. Diga para essa pessoa: eu preciso de você. Sabe por que Deus me tirou de São Paulo e me trouxe aqui essa noite? Para declarar uma palavra profética para você. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Mas juntos, agarra no logo desse irmão que está do teu lado lá. Mas juntos, declara para ele: mais juntos. Mais juntos. Você precisa entender a importância de fazer parte do corpo. Porque o membro do corpo, fora do corpo, se torna um corpo estranho. É assim, doutor? Mas o corpo, ainda que esteja sem um membro, ele continua sendo corpo. Você não entendeu, senão você tinha dado glória. O corpo mesmo sem um membro, ele continua sendo corpo. Você pode chegar aqui sem um braço, mas você é corpo. Você pode chegar aqui sem uma mão, mas você é corpo. Você pode chegar aqui sem um olho, mas você continua sendo corpo. Olhe para alguém que está do teu lado e profetize. Porque eu não sei quem te feriu, mas a mensagem de Deus para você esta noite é: você é corpo. Você faz parte do corpo. Você está ligado ao corpo. Você faz parte do corpo. Bacana, sangue, neto, calabai. O que me fascina no texto, e eu já encerro, é que Paulo vai dizer. Sabe o que eu acho interessante na anatomia humana? É que eu percebi ao longo da vida que aqueles membros do corpo que parecem ser mais frágeis, mais insignificantes, mais imperceptíveis, também são necessários. Não entendi, pastor, vou te explicar. Ninguém aqui é melhor ou maior do que ninguém. Paulo está dizendo: os membros do corpo que parecem ser mais frágeis. Você já experimentou queimar o dedo? Quem aqui já se queimou no frigideiro?
Quem aqui já se queimou fritando ovo? Já? O que acontece quando você queima o dedinho na frigideira? Todo o corpo sente a reação da dor. Você queimou um dedo, mas aquilo lateja, parece que todo o corpo inteiro. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a posição do seu irmão. Se alguém o ferir, você sente. Não importa se ele está no altar ou na nave da igreja. Se alguém machucar ele, machucou você também. Deus está dizendo: é tempo de unidade, é tempo de defender a igreja, é tempo de defender o ministério, é tempo de defender o líder, é tempo de defender o seu irmão. Para com esse negócio de alguém falar: fulano presta, não presta, não presta sim. Ele é ruim, mas você também não é coisa boa. Ele não é muita coisa, mas você também não é. Está cheio na cara da arabaia, ele é câmara sua. Ele pode até não ser muita coisa para você, mas pro meu reino, pro meu reino. Eu acho que tem gente que já está entendendo o que Deus está falando aqui. Eu preciso entregar. Mas o Espírito de Deus está ministrando algo muito forte no meu coração. Está chegando o tempo de Deus começar a mudar as coisas. Navarabalhas. Eu não sei se você crê em revelação de Deus, mas enquanto eu estou pregando aqui, eu vi uma roda gigante girando na igreja. E eu perguntei ao Espírito de Deus: que negócio é esse? Deus está dizendo: eu estou movendo as coisas. Eu estou pegando gente de baixo e colocando em cima. Eu estou pegando quem não é nada e estou projetando, porque está chegando tempo. Lá vai, quem era assim, você tem, levanta a mão, recebe. Deus está dizendo: haverá mudança por esse tempo. Haverá mudanças por esse tempo. Haverá mudanças por este tempo. Você não está esquecido. Você é membro do corpo. Você é membro do corpo. Ele está dizendo: eu estou com ele. Você, rapaz, eu sei quem você é, rapaz. Eu conheço a tua história. Eu conheço a tua história. Assim diz o Senhor. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo Jesus chegando na casa. Ele está passando em revista ao seu exército. Arabacoxiri, camaradaçaio. Arabacandaçaio. Arabacoxiri. Olha
Eu estou vendo Deus distribuindo patente aqui. Meu Deus, o negócio é sério. Está chegando o tempo de Deus. Está chegando o tempo de Deus. Olha Deus mudando o cativeiro, meu bem. Olha Deus mudando a história, meu bem. Olha Deus mudando o negócio. Olha a barra. Olha a decadaraia. Olha a conexão. Olha a decadaraia. Olha a barra. Olha a barra. Deus está me dando aqui. Escute. Ele está dizendo para você: começa a se despedir da casa. Não entendi, pastor, vou te explicar. Começa a se despedir da casa. Eu estou vendo mudança. Ai, a sarabai. Deus vai te arrancar desse lugar miserável, rapaz. Deus é Deus. Ele não se esqueceu do nome do Pai para ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ai, Jesus. Oh, Deus. Olha. Fica de pé. Olhe para alguém que está perto de você. Profético isso. Segura na mão dessa pessoa que está aí. Lavabai, orecas. Sabe o que Deus me diz aqui? Sabe o que estava faltando? Você em unidade, fazer parte do corpo. Quando o corpo está ligado, tudo que um membro sente reflete no outro. Se é verdade o que Deus falou conosco, o Senhor vai te tocar. Eu preciso que seja muito rápido, mas eu preciso que você acredite na palavra profética. Segure alguém que está perto de você. Segure o membro. Segure a mão dele. Segure a mão dele. O pastor Samuel vai ministrar o louvor agora. E no cântico dessa canção eu quero
quero que você comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Escute, eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas o Espírito de Deus me disse: diga à igreja para dar os mãos. Porque na unidade da igreja eu vou quebrar maldições nessa noite. Na unidade da igreja eu vou libertar vidas aqui. Na unidade da igreja eu vou liberar curas sobre o leproso esta noite. Na unidade da igreja, eu esta noite presentio o Ministério Batista do Arvoredo com um presente espiritual. E esta igreja viverá um novo tempo a partir de 2024. Que ela more a seminai uma voz. É muito forte o que o Espírito de Deus me mostrou. Isso, olha o que Deus manda me dizer. E é muito sério isso. Eu não sei se isso Deus já ministrou no teu coração, mas o Senhor me mostrou. E Ele me viu, o Senhor, olhando um terreno muito grande. Muito grande. E Ele me disse: diga para Ele que eu, o Senhor, estou marcando esse ministério esta noite com uma unção de crescimento sobrenatural. Diga para Ele que 2024 eu darei a Ele visões e estratégias espirituais que vão mudar algumas coisas dentro dele, porque é um tempo de trazer um crescimento exponencial a esta igreja. E diga para Ele que eu já tenho um terreno demarcado, eu já tenho a área, eu já tenho a planta do novo templo, eu já tenho tudo que eu já tenho mostrado, porque eu, Senhor, trarei uma nova história para este ministério. Calaçou e camanaia cega. Eu vi Deus trabalhando dentro do Senhor. Eu sei que o seu ministério é marcado por trabalhos sociais. Eu sei que o seu ministério sempre foi marcado por transformação de vidas, libertação de pessoas em estado de vulnerabilidade. Mas Deus me disse: liga para Ele que eu venho trazer crescimento à igreja, mas crescimento em todas as áreas. Eu vi um novo povo chegando, a igreja em uma outra área mais nobre. Eu vi a Deus trazendo pessoas de posses. Eu vi a Deus engrandecendo a igreja, enriquecendo o ministério. E Deus dizendo: liga a Ele que eu vou dar a Ele tudo o que Ele precisa e muito mais. Mas para Ele fazer isso, diga para Ele trazer a minha igreja em unidade. Eu preciso esse povo falando a mesma língua. Eu preciso que tudo que sair desse altar aconteça lá na cidade e 5 vizinhas. Eu preciso que tudo que sair desse altar aconteça em cada bairro dessa cidade onde existe um Batista do Arvoredo. Diga para Ele, quando a unidade se completar, eu, Senhor, trarei o crescimento necessário, trarei novas visões, trarei um novo tempo, porque eu sou Deus. Pode parecer loucura o que Deus me disse, mas eu vou fazer algo aqui. Quem crê que Deus faz? Quem crê que Deus faz? Estenda essa mão para cá. Olha que loucura. Olha que loucura que Deus faz. Deus me disse: diga ao meu filho para que ele dê um abraço no filho dele, porque tem algo do Wagner que vai sair dele, vai entrar no Senhor. Olha para cá, chega na primeira. Mistério de Deus você explica, você obedece. Olha vai, olha na sua e candaralha. Olha para Deus, candaralha. Olha para sangue, olha lá. Deus não trouxe aqui por acaso. Deus não trouxe aqui por acaso. Olha para algo que Deus está tirando dele e colocando no Pai. Algo que Deus deu a ele, que está compartilhando com o Pai. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus trouxe ele aqui para isso. Deus trouxe ele aqui para isso. Deus trouxe ele aqui para isso. O pastor vai estar adorando a Deus. Mistérios não se explica, se obedece. Jesus está na casa, Jesus está na